isso. E o Caldas, e a importância da Unesp em conseguir trazer essa vacinação em massa para cá? Tá? Unesp, eu queria que você falasse da articulação, né? A importância da universidade, também do Pardini, da equipe dele. Para fazer um pouco de propaganda aqui do livro, então, tem um momento lá que a gente só trata disso. Tem uma postagem que a gente fez e reproduziu na íntegra lá. Sim, por que Botucatu foi escolhida? A postagem até começava assim: o Brasil tem mais de 5.700 municípios, é alguma coisa em torno disso. 5.550, acho. Né? Isso, é mais de 5.000. Por que Botucatu? Por que Botucatu? Alguém podia dizer, porque a prefeitura foi. Não, mas prefeitos empenhados tem muitos pelo Brasil. Tem uma coisa que é importante. Foi um alinhamento dos planetas. Primeiro, o tamanho da nossa cidade. Não daria para fazer esse estudo lá em Campinas, é muito grande. Ou não daria para fazer numa cidade muito pequena. Se a gente tivesse feito em Pardinho, ou tivesse feito em Anhembi, a amostragem seria pequena. A amostra fica muito pequena. Aqui era um tamanho, pelos cálculos que foram feitos, aqui era uma belezinha. Perto de 150 mil habitantes. Segundo, nós precisávamos, porque a indústria, a AstraZeneca, a Universidade de Oxford, elas queriam testar a vacina numa situação real de vida. Aí a pandemia comendo solta, como estava aqui, como no resto do Brasil, e aí eu ponho a vacina e vejo o que acontece. Para isso, nós tínhamos que colher o material, dava a vacina, depois nós íamos colher o material dessas pessoas para verificar qual é o tipo do vírus, se a vacina funcionou ou não funcionou. Primeira questão importante da Unesp. Nós tínhamos aqui um laboratório de ponta que fazia aqui o genoma, né, a classificação genética do vírus para saber qual era o tipo de vírus, qual não era, que não devia nada para lugar nenhum do mundo. O nosso laboratório aqui, que fica lá no nosso HC, né, que é um laboratório apropriado, né, para exames dessa natureza, chefiados lá pela professora Rejane Grotto, permitiram, então, o laboratório, a AstraZeneca, né, Universidade de Oxford, não, lá em Botucatu está legal que o sujeito vai pegar Covid depois, né, da vacinação, e nós vamos saber identificar qual é o tipo de vírus que está acontecendo. Outra coisa, para isso era necessário vacinar todo mundo. Nós temos em Botucatu, então vamos falar do nosso SUS. O SUS aqui em construção há 40 anos, começou lá com a professora Cecília Magaldi. Nós temos uma rede boa, nós temos excelentes profissionais na rede básica, e essas pessoas, então, essa prontidão era importante para aplicar a vacina e depois para acompanhar os casos. Sim. A prefeitura se empenhou, prefeito, o secretário, se empenharam em dizer a esses laboratórios e ao Ministério da Saúde: se mandar as vacinas, a gente aplica tudo num curto espaço de tempo. No fim na verdade não foi um dia, porque teve um dia, depois teve um segundo dia, que as pessoas não procuraram, né? Mas nós rapidamente vacinamos a cidade inteira. Isso era importante também, vacinar rápido para poder fazer esse estudo. Nós já tínhamos o precedente de um estudo igual a esse lá na cidade serrana, mas lá foi feito com a vacina Coronavac, né? E foi feito num número maior de dias, se não me engano, lá foi em 15 dias. Acho que até mais. Eles dividiram. Então veja, já tem aí 3 fatores importantíssimos. Sim. Que justificam por que Botucatu. Botucatu tinha um tamanho bom, uma prefeitura e uma cidade empenhada. Lembra o cartório eleitoral? Não é? Mobilizou a população, né? A sociedade aí. Sim. Grupo escoteiro, tiro de guerra. Grupo escoteiro. O estado inteiro se envolveu. Isso era importante para a AstraZeneca. O Igor Inácio, não por acaso, é o presidente do Grupo Escoteiro e colocou à disposição a Justiça Eleitoral para permitir, aquilo foi muito importante. Foi. Né? Usar o sistema de voto, né? Vai na onde você vota. Em um dia, ele abriu o cadastramento lá para pessoas que normalmente trabalham na eleição, Sim. se elas gostariam de participar desse esforço.
800 pessoas deram o sim. Não, 800. Aquele dia para vacinar foram mais de 3 mil pessoas trabalhando. Bom, mas enfim, agora, tinha uma orquestra, não é só feita de ótimos músicos, precisa ter um bom maestro. E a universidade teve um papel imprescindível, que foi a elaboração do projeto. Porque esse projeto foi apresentado à Universidade de Oxford, foi apresentado à AstraZeneca, foi apresentado à Fiocruz, foi apresentada à Fundação Gates, ao Ministério, ao Conselho Nacional de Pesquisa em Seres Humanos, que precisava aprovar, que era uma pesquisa. Né? Isso não foi uma vacinação, mas foi uma pesquisa. Nunca feito antes. E esse projeto foi feito pelo Dr. Carlos Magno. O prefeito foi falar com o professor Pascoal, tal. Ligaram aí o reitor, né, o professor Pascoal Barretti, falou: tem um cara lá para fazer esse projeto, é o Carlos Magno. Aí ligaram para ele: mas para quando é? É para amanhã. Não lembro se foi para amanhã, mas ele passou 2, 3 dias lá. E aí as relações pessoais. Nós estamos numa cidade que tem uma instituição que não é brincadeira. Importantíssima, né? Importantíssima. Então, o próprio Carlos Magno, professor Naime, outras pessoas aqui da nossa cidade tinham contatos. Fora daqui, na Escola Paulista de Medicina, na Fiocruz, né? Tinha uma professora, não recordo o nome da Escola Paulista, que tinha uma amiga, colega de turma, sei lá o quê, lá na Universidade de Oxford, que tinha todas as ligações com a AstraZeneca, com a Fundação... Enfim, havia uma rede... Você falou o alinhamento dos planetas. Aí. Uma rede... Mas por quê? Se nós tivéssemos aqui uma escolinha qualquer, né? E tristemente, passado algum tempo, né? Não lembro se foi antes ou depois, num debate na Câmara Municipal, essas pessoas tão importantes que permitiram que a população fosse vacinada, tiveram o apoio da prefeitura, tiveram o apoio do Igor, lá do cartório eleitoral, mas o projeto era da Unesp. Um vereador num rompante de infelicidade diz: não, querendo defender o kit Covid, falou: eu não quero saber a opinião, alguma coisa desses mediquinhos da Unesp. Pô, até de ingratidão, quer dizer, essas pessoas foram chamadas de mediquinhos, e não foi, viu, não foi afetivo, porque às vezes quando você usa o diminutivo, né? Foi pejorativo mesmo. Aqui, queridinha, depreciativo. Não, foi para esculachar mesmo. É mediquinhos. Sim. Os mediquinhos da Unesp deram essa resposta e Botucatu brilhou no cenário nacional e até internacional como uma cidade que fez esse grande experimento que permitiu verificar que a vacina realmente funcionava.